Assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vos pelejais contra o rei da Babilónia e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E pelejarei contra vós com mão estendida e com um braço forte e com ira e com indignação e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, como os homens, como os animais, de grande pestilência morrerão. Ou seja, temos aqui, não é, para o povo escolhido, para o povo eleito, temos aqui um cenário um pouco perturbador, não é? Em que eles agora vão ser o objeto do juízo. Numa altura exerceram eles o juízo sobre outros povos, agora são eles o objeto do juízo por parte de outros povos. E então, lá está, e diz assim: eis que suscita os caldeus, os babilónios, não é? Nação amarga e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas, horrível e terrível, e dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como as águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos com a areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. E eles se rirão de todas as fortalezas, mas não desta, não é? Que nós estamos, não é? Porque amontoarão terra e as tomarão. É graças a Deus. Palavra de salvação, não é? Ora bem, lá está. E então temos aqui este cenário. Ou seja, no Velho Testamento, a guerra surgia associada não necessariamente digamos, a ideia de conquista, de procura do poder, mas de uma certa providência que exercia, digamos, o seu controlo sobre as nações e que às vezes usava Israel contra umas nações, outras vezes usava outras nações contra Israel. No fundo, num contexto em que, como se disse, não havia tribunais internacionais, não havia normas de direito humanitário, não havia propriamente Nações Unidas ou Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ainda assim, podemos ver aqui já a formar-se uma ideia de preferência pela paz e de hostilidade à violência excessiva. Há um episódio envolvendo o rei Davi, quando o rei Davi andava lá com os seus cavaleiros pelos vários campos, e a certa altura ele dá proteção a alguns pastores, não é? Entre os quais um indivíduo chamado Nabal, casado com essa Abigail, e Davi dá-lhes proteção, mas eles não lhe dão nada em troca. Ou seja, eles no fundo recebem a proteção com todo o gosto, mas não estão dispostos digamos, a dar alguma coisa em troca. E então Davi diz assim: então eles recebem a nossa proteção, não nos dão nada em troca, então nós vamos atacá-los. A esposa desse pastor, digamos, Nabal, desse agricultor ou terratenente, vai ter com Davi e tenta dizer: não, olha, eu vou-te dar aqui algumas coisas e tal, mas por favor não ataques nem o meu marido, nem os seus homens, etc. Não vamos transformar isto aqui numa carnificina. Portanto, ela vai lá e ela própria vai tentar ali a paz, não é? Vai tentar ser uma negociadora de paz naquele contexto. E então, Davi, depois disso, não é? E há esse quadro famoso sobre esse episódio, então Davi disse a Abigail: bendito seja o Deus de Israel que te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e vingar-me pela minha própria mão. Ou seja, o próprio Davi disse: olha, ainda bem que tu foste uma negociadora de paz, ainda bem que tu vieste aí com uma solução, que encontraste aqui uma saída airosa para todos nós, que nos satisfez e que me impediu de usar a violência. Não é? Fizeste uma boa coisa. Portanto, no fundo, vemos aqui um pequeno episódio, outros podíamos dizer, não é? Davi, como sabem, não foi chamado a construir o templo que o seu filho construiu, exatamente porque Deus lhe dizia que ele tinha as mãos cheias de sangue. Não é? Portanto, a violência é de facto vista como um mal, embora
também não haja falta de realismo, digamos, em algumas ideias. E temos aqui a preferência pela paz no Sermão da Montanha, não é? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir, não te desvies daquele que te quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus e a chuva desça sobre justos e injustos. Portanto, temos aqui uma certa ideia de preferência pela paz e temos aqui o apóstolo São Paulo, não é? Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz todos, com todos os homens. Bom, estas são, digamos, algumas das bases teóricas a partir da qual, digamos, se foi desenvolvendo o direito humanitário. E o direito humanitário vai se basear nas chamadas leis da humanidade, no direito natural e na justiça natural, nas ideias de racionalidade, proporcionalidade, nos códigos de cavaleiros, nas ordens militares e nas tradições religiosas. Agostinho, Aquino, a paz entrega de Deus e depois Vitória Soares Grossi. Vamos ver aqui algumas coisas. Agostinho e Aquino. Santo Agostinho, como sabem, viveu ali na viragem do século IV para o século V. Foi muito importante, ele assistiu às invasões de Roma pelos bárbaros, não é? E começa-se a pressentir a queda do Império Romano, ou seja, o Império Romano do Ocidente irá cair em 479, mas já ali em 409, 410 as coisas estavam muito complicadas para Roma, e então começa, digamos, a haver os ataques, várias guerras, e Agostinho começa a teorizar a ideia de guerra justa. Guerra justa, não é? Em Agostinho e Aquino é mais tarde, no século XIII, no tempo das cruzadas. Já tinha havido muitas cruzadas no tempo de Aquino, e a grande questão que eles colocam é: como é que o cristão, que deve ser pacífico, deve ser pacificador, deve amar os inimigos, deve reagir diante da guerra, não é? Deve deixar matar, o que é que ele deve fazer, não é? E há várias correntes aqui. Basicamente, Agostinho e Aquino vão apresentar uma ideia de guerra justa que ainda hoje é muito próxima daquilo da doutrina da responsabilidade em proteger, responsibility to protect, que tem sido ventilada no âmbito das Nações Unidas. Basicamente o que eles dizem é assim: a guerra deve ter uma causa justa, não é? Moralmente justa. Deve ser travada apenas em resposta a um dano determinado, duradouro e grave infligido por um agressor. O motivo deve ser o avanço do bem ou a invasão do mal. O objetivo final deve ser a paz. Vingança, revolta, desejo de prejudicar, dominar ou explorar e coisas semelhantes não justificam a guerra. Todos os meios possíveis de resolver pacificamente um conflito devem ser esgotados primeiro. A guerra como última raça. Não é aqui que deve haver sérias perspectivas de êxito. A guerra deve ser declarada por uma autoridade legítima. Particulares ou grupos devem procurar reparação dos seus direitos através dos seus governos e não por atos de guerra. A guerra não deve causar um mal maior do que o mal a ser eliminado, não é? O princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Não combatentes, os civis, não devem ser prejudicados intencionalmente. Prisioneiros e povos conquistados devem ser tratados com justiça. Ora, lá está, aqui já se começa, no pensamento destes teólogos, a discernir alguns princípios através dos quais os princípios cristãos, não é? Que eles eram teólogos cristãos, devem ser transpostos
para situações de conflito. Tenho aqui uma síntese de George Weigel sobre a síntese da posição de Santo Agostinho. Na teoria de Agostinho, 3 tipos de guerra eram moralmente defensáveis. Uma guerra defensiva contra a agressão, uma guerra para ganhar apenas reparações por um ato anterior e uma guerra para recuperar a propriedade roubada. Mas as circunstâncias históricas por si só não criavam condições para uma guerra justa. Uma autoridade apropriadamente constituída deve decidir que o recurso à guerra é necessário. Além disso, a guerra deve ser travada com uma intenção correta, não por vingança ou desejo de glória e de despojos, mas com um compromisso sóbrio de conduzir a guerra como um instrumento de punição necessário para proteger inocentes e evitar que malfeitores agravem a situação. Portanto, no fundo, era esta a síntese da teoria da guerra de Santo Agostinho. Dizia ele também: as intenções corretas seriam expressas não apenas na decisão de ir à guerra, mas também na condução justa de uma guerra. Aqui as regras foram tiradas da antiguidade clássica. A fé devia ser mantida com o inimigo, não deve haver violência arbitrária, profanação de templos, saques, massacre ou conflagração. Vingança, atrocidades e represálias foram excluídas, embora a emboscada fosse permitida. Assim, Agostinho, que aconselhava contra a autodefesa no caso de ameaças individuais, delineou o esqueleto de uma teoria da guerra justa enraizada em uma paixão moral pela paz, como a tranquilidade da ordem. Isto é muito interessante aqui, porque se virem bem, já temos aqui muitas coisas que fazem parte hoje dos crimes de guerra, dos crimes contra a humanidade. Não é? Portanto, já começam a estar aqui algumas notas que hoje estão nos elementos dos crimes, não é? do Tribunal Penal Internacional, portanto, começam a ser desenvolvidas aqui. Gostava também de chamar a vossa atenção para os códigos de cavalaria. Os códigos de cavalaria. Eu aqui, se me permitem, vou falar de um indivíduo muito famoso, não é? O chamado São Bernardo de Claraval, não é? São Bernardo de Clairvaux, não é? Que era um francês, que foi, se quiserem, um dos mentores do primeiro rei de Portugal na Segunda Cruzada Ibérica, não é? A Segunda Cruzada, São Bernardo de Claraval. Foi ele que fez um dos primeiros códigos de cavaleiros da Ordem dos Templários, não é? Que tinha sido criado há pouco tempo e que foi muito importante nessa Segunda Cruzada, digamos, ibérica. Quais eram os códigos, quais eram os princípios que os cavaleiros das ordens religiosas, principalmente dos Templários e de outros, deviam seguir? Estão aqui algumas sínteses. Temer a Deus e proteger a sua Igreja, servir o suzerano com valor e fé, proteger os fracos e indefesos, prestar auxílio aos órfãos e às viúvas, abster-se da devassidão e da ofensa, viver pela honra e para a glória, desprezar a recompensa pecuniária, lutar pelo bem-estar de todos, obedecer às autoridades. Não é? Há vários códigos, um deles era o do Bernardo de Claraval, que é considerado o último pai da Igreja, não é? Apesar de viver no século XII, não é? Mas teve um papel muito importante. Depois, depois o Código de Cavalaria do Duque da Burgúndia, ou da Borgonha. Eu gostava de Borgonha, não é? Na França. Os 5 primeiros reis de Portugal eram dessa dinastia, eram da Borgonha, eram franceses. Digamos, os primeiros reis de Portugal vinham daqui e era por isso que tinham muito apoio exatamente dos cistercienses e de Bernardo de Claraval, que era, digamos, o mentor deles. Quais eram os códigos de cavalaria? Duque da Burgúndia, o código de cavalaria dizia: fé, caridade, justiça, sagacidade, prudência, temperança, resolução, verdade, liberalidade, diligência, esperança e valor. Ou seja, esperava-se que os cavaleiros das ordens religiosas não se dedicassem, digamos, não fizessem a guerra pela guerra. Aliás, não sei se sabem, mas alguns concílios, por esta altura, os concílios de Latrão, proíbem, por exemplo, as justas entre cavaleiros, que são aqueles duelos entre cavaleiros que eles faziam
não é? Um cavalo aproximava-se do outro, eles aproximavam-se com as lanças, isso foi proibido pela Igreja, e os cavaleiros que se dedicassem a essas coisas não tinham direito ao sepultamento cristão. Não é? Eles diziam, não podem ser sepultados porque o cavaleiro não pode dedicar-se a essas coisas, a guerra não pode ser um prazer, não pode ser um passatempo, não pode ser digamos, um empreendimento fútil, não é? Tem que ter sempre uma justificação moral e tem que ter limites morais. Não é? A Igreja procurava avançar com esses limites morais. Claro que os limites morais, por vezes, eram violados. Não é como acontece ainda hoje, quando às vezes as próprias tropas, por exemplo, dos capacetes azuis das Nações Unidas, violam as regras de empenhamento, não é? E cometem eles próprios crimes. Não é? Isso acontecia, e aconteceu, por exemplo, tenho aqui um episódio na conquista de Lisboa. Não é? Lisboa era uma cidade muçulmana, perdão, com alguns moçárabes que eram muçulmanos cristãos. E o que é que vai acontecer? O rei de Portugal vem do norte do país, não é? O primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, vem do norte do país com alguns cavaleiros. Em Lisboa há 166 navios de cruzados franceses, alemães, holandeses, escoceses e ingleses que se juntam a ele em Lisboa, fazem um cerco de 2 ou 3 meses a Lisboa, e quando Lisboa já está com pouca comida e não consegue reforços, então eles entram em Lisboa. E houve um cavaleiro que presenciou tudo e fez um relato, e eu vou-vos mostrar então o que é que esse relato da conquista de Lisboa mostra. Mostra que foram cometidas atrocidades. O rei, que era o rei de Portugal, entretanto, atravessou os fortes muros da fortaleza a pé. Os homens de Polónia, que eram os alemães, e os flamengos, que eram os holandeses, quando viram na cidade tantos despojos para a sua ganância, não observaram os seus juramentos e garantias religiosas. Eles correram aqui e ali, eles saquearam, eles derrubaram as portas, eles invadiram o interior de cada casa, eles afastaram os cidadãos e assediaram-nos injustamente, eles destruíram roupas e utensílios, eles trataram as virgens de forma vergonhosa, eles agiram como se certo e errado fossem a mesma coisa. Eles secretamente tiraram tudo que deveria ter sido propriedade comum. Eles até cortaram a garganta do idoso bispo da cidade, matando contra todo o direito e a justiça. Os normandos, que eram os franceses, e os ingleses, no entanto, para quem a fé e a religião eram da maior importância, contemplando ao que tais ações poderiam levar, permaneceram silenciosamente na sua posição designada, preferindo afastar as suas mãos do saque e não violar as obrigações da sua fé e do seu juramento conjunto, porque eles tinham feito um juramento antes de atacarem a cidade. Depois diz assim: este caso cobriu o conde de Aarschot e os líderes cristãos com grande vergonha, pois enquanto os seus homens haviam ignorado o juramento, os nossos, ao ficarem fora disso, tornaram manifesta a avareza dos outros. Finalmente tomaram consciência e rogaram aos nossos homens, com orações fervorosas, que ocupássemos com eles partes restantes da cidade, de modo a que, depois que o saco tivesse sido dividido, todos os ferimentos e furtos pudessem ser discutidos pacificamente e eles estariam preparados para corrigir os males que presumiram cometer. Ou seja, então o que é que nós vimos aqui? Vimos que, infelizmente, as normas que existem, os códigos de conduta, as regras de empenhamento, não são muitas vezes cumpridas, e não foram aqui, e não foram tantas vezes cumpridas nas próprias cruzadas, não é? Os próprios cruzados cometeram atrocidades e às vezes até lutaram contra os próprios cristãos, designadamente em Constantinopla. Mas o que é que nós vimos aqui? Vimos que, apesar de haver violações graves, havia pelo menos códigos de conduta que deviam ser respeitados de preferência, não é? Muitas vezes não eram respeitados. E então temos aqui já vimos a Guerra Justa, vou passar um pouco mais para a frente, e aqui vamos fazer um fast forward para 1863. Reparem,
Se virem bem, qual era, digamos, o equipamento dos templários? Era um manto branco com uma cruz vermelha, não é? Digamos, como vimos um pouco mais atrás. E exatamente como foram eles que desenvolveram pela primeira vez os princípios de limites à guerra, reparem, não foram os únicos. Muitos muçulmanos também tinham princípios semelhantes. No lado muçulmano também encontramos princípios bem desenvolvidos, também de limitações à guerra. Isto deve ser dito em abono da verdade. Infelizmente não temos tempo para falar disso, mas deve ser dito. Agora, a influência de todos estes princípios vai-se notar exatamente em 1863, quando Jean-Henri Dunant, que era um cristão devoto suíço, homem de negócios, ia tratar de negócios encontrando-se com Napoleão III, mas presenciou uma batalha, a Batalha de Solferino entre a Áustria e a Sardenha, em 1859. E ele ficou tão indignado e entristecido com isso, que criou a famosa organização da Cruz Vermelha, não é, com o objetivo de proteger a vida e a saúde humanas, assegurar o respeito de todos os seres humanos e prevenir e aliviar o sofrimento humano. Lá está. E então o que é que nós temos aqui? O ensino da responsabilidade social cristã, do cristão, mais a observação do sofrimento da guerra, levou ao surgimento da Cruz Vermelha. Não é? E como sabem, a cruz é o símbolo cristão por excelência e, portanto, também temos aqui, digamos, a influência do cristianismo no direito humanitário. E hoje temos já, digamos, o crescente vermelho também, porque, entretanto, a Cruz Vermelha também se alargou de forma a abranger outros, digamos, outras confissões religiosas. Agora, eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte: é claro que eu aqui, reparem, não falei na influência do Deir Beliak Passis, do Hugo Grosso, não falei de Légibus do Francisco Soares. Não falei disso, não é? Porque isto é a ponta do iceberg, havia muito mais aqui para tratar. Agora, o que nós vemos é que estas influências, estas ideias, não é, começaram por ser semeadas e foram florescendo e foram tendo influência. E, portanto, não é mal nenhum reconhecer essa influência. Agora, também é verdade que e eu aqui vou talvez vou acabar com uma frase, não é? Reparem, deixo isto à vossa consideração. Há aqui, obviamente, muitos pontos, mas já estamos adiantados e eu vou concluir mais rapidamente do que estaria à espera. Mas no fundo, por exemplo, se lerem o de Beliak Passis, de Hugo Grosso, vê exatamente, em primeiro lugar, vê que ele começa logo com uma discussão com Erasmus, não é? Erasmus de Roterdão, porque Erasmus de Roterdão vai defender uma posição irenista, ou seja, pacifista radical. Ele tem um pequeno tratado que é de Dulci Bellum in Expertis, ou seja, a guerra só é bela para quem não participou nenhuma, em que ele vai defender, ele vai rejeitar a teoria da guerra justa, dizendo que a guerra nunca é justa porque os mais fracos, as mulheres, as crianças e os idosos são sempre os mais penalizados. Portanto, ele diz logo, e por outro lado ele diz que o verdadeiro cristão deve estar disposto a morrer e não a matar. Portanto, é a posição de Erasmo de Roterdão, não é? Num tratado belíssimo que é esse. É um pequeno tratado que certamente podem encontrar aí na internet, em PDF, A Guerra é Doce só para quem não participou nela.
Hugo Grocio vai, pelo contrário, vai dizer que não, há algumas situações em que a guerra pode ser justificada, mas com limites. E então ele vai definir precisamente, desenvolver aqueles limites de Agostinho e de Aquino e no fundo, lançar as bases para a justiça penal internacional. Quase contemporâneo, eu dizia, da geração seguinte de Hugo Grocio, Samuel Pufendorf, vai ter uma visão um bocado realista, porque então nós temos, por exemplo, temos Maquiavel que defendia a guerra como meio normal, Erasmo que defendia que a guerra nunca, e Hugo Grocio que defendia que há casos e casos. Não é? Há casos e casos, mas há limites morais. Encontrei esta frase interessante que deixo aqui à vossa consideração para aqueles que quiserem pegar nisto e desenvolver isto e estudar isto. Samuel Pufendorf, na sua obra sobre os deveres do homem e do cidadão, ele diz assim: portanto, tal como um bom homem deve contentar-se com o que é seu e não perturbar os outros nem cobiçar os seus bens, também um homem cauteloso que preza a sua própria segurança acreditará que todos os homens são seus amigos, mas suscetíveis a todo o tempo de se tornarem seus inimigos. Ele guardará a paz com todos, sabendo que em breve esta pode ser trocada pela guerra. Esta é a razão pela qual um país é considerado feliz, quando mesmo em paz contempla a guerra. Está aqui uma visão um bocado realista, ou seja, preferência pela paz, mas cuidado. Não é? Um bocado aquilo que Jesus dizia: sábios como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Procurar a paz com todos, mas saber que os amigos de hoje são os inimigos da manhã, os inimigos de hoje são os aliados amanhã. Não é? Nós vemos isso, como por exemplo a Alemanha confiou na Rússia e se colocou na dependência energética da Rússia e agora está a sofrer, mas vemos também que os americanos deitaram 2 bombas nucleares no Japão e tornaram-se aliados do Japão. Não é? Portanto, realmente as coisas são complexas e aqui a complexidade a complexidade das coisas. Voltamos a Richard Dawkins. Não é? Richard Dawkins começou as suas cruzadas contra o Deus do Velho Testamento, mas aqui há tempos ele disse assim: não tenho conhecimento de quaisquer bombistas suicidas cristãos. Não tenho conhecimento de qualquer confissão cristã que acredite na pena de morte por apostasia. Tenho sentimentos contraditórios sobre o declínio do cristianismo, na medida em que ele pode ser uma proteção contra algo pior. Ora bem, o que é que eu diria quanto a Dawkins? Eu dizia, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, nem sou tão pessimista como ele quanto ao Deus de Israel, nem tão otimista quanto aos cristãos. Porque ele diz, não, os cristãos normalmente não arranjam problemas. Infelizmente arranjam problemas. Nós temos uma guerra entre ucranianos e russos, que é uma guerra entre cristãos, que eles dizem que saíram da mesma pia batismal e estão a matar-se uns aos outros. Portanto, mesmo esta visão de Dawkins, já mais favorável, eu que sou cristão, infelizmente tenho que reconhecer que eles não são necessariamente os santinhos que o Dawkins pensa que eles são. Antes, acabo com uma citação do Hugo Grocio, e também ele tinha em vista a Guerra dos 30 anos, e eu tenho em vista a Guerra da Ucrânia entre ortodoxos russos da mesma confissão religiosa, e Grocio dizia assim: eu vi em todo o mundo cristão uma arbitrariedade na guerra em relação à qual mesmo as nações bárbaras poderiam corar de vergonha. As guerras eram iniciadas pelos pretextos mais triviais ou mesmo por nenhum, e conduzidas sem qualquer referência ao direito divino e humano. E realmente a verdade é esta: o Dawkins criticava
aquela tirada dele era contra os islâmicos e a favor dos cristãos. Aliás, ele até já foi cancelado por isso, por ser mais favorável aos cristãos do que aos islâmicos. Mas a verdade é que, por exemplo, nós temos uma situação hoje em que dois povos imersos no cristianismo guerreiam e o Erdogan, que é um islâmico, está a tentar a paz entre eles, não é? E a tentar que haja grão para todos os povos se poderem alimentar. Portanto, o que é que eu diria? Lá está, estas coisas são complexas, devem ser estudadas na sua complexidade, sem dogmatismo. De todas as perspectivas são bem-vindas, crentes e não crentes, não é? De direita ou de esquerda, todos podem olhar para isto e analisar isto e ter consciência que as coisas são mais complexas, mesmo do que o Richard Dawkins gostaria. Não é? É interessante ele acabar com uma certa nostalgia de uma certa cristandade europeia, ele que é um ateu militante, mas infelizmente mesmo para ele as notícias que eu tenho a dar não são as melhores. É que realmente a tal cristandade europeia também nos pode surpreender com coisas muito desagradáveis e relativamente às quais nós temos que ser muito críticos. E portanto ficava aqui com este alimento para reflexão para todos, de todas as perspectivas, de todas as mundividências, que vejam isto, peguem isto como bem entenderem, ocupem dessas coisas, estudem-nas, porque elas são relevantes no contexto em que nós vivemos e em muitas da geopolítica que nós temos que enfrentar. Muito obrigado pela vossa atenção.